Um homem de Deus, nascido no século XVI, chamado John Welsh. John Welsh nasceu em 1570, foi o genro de John Knox, reformador na Escócia. Em sua infância, John Welsh ele foi um garoto rebelde, logo se associou a salteadores, passou a roubar pessoas no interior daquele país, mas seus pais ficavam em casa, dia a dia, orando por ele, 3, 4 vezes ao dia. Deus tocou no coração daquele garoto rebelde, ele volta para a sua casa, um dia, olha para seus pais e pede perdão, vocês podem me perdoar? Seus pais nada falaram, choraram, oraram, abraçaram, perdoaram. John Welsh, ele escreve depois, alguns anos depois, dizendo, aquele foi o dia em que eu entendi o amor de Deus, Deus alcançou a minha vida. Ele logo, de um garoto rebelde, salteador, decide se tornar um pregador da palavra de Deus. Ele é enviado pelos pais para estudar teologia na cidade de Edimburgo, se tornando logo cedo um pregador da palavra de Deus. Era um jovem precoce, era muito inteligente, se tornou um expert em latim e em grego. Aos 18 anos, ele concluiu o seu mestrado em teologia. Era precoce. Foi enviado para o seu primeiro lugar de ministério, uma cidade no interior da Escócia, chamada Selkirk. Aos 18 anos, chega ali, ainda bem jovem, bem imaturo, e permanece naquela cidade apenas 2 anos. Naqueles 2 anos, ele disse depois em uma das suas cartas, nada aconteceu, em nada pude ajudar, nem a igreja, nem o povo de Deus naquela cidade, estou frustrado, desiludido, foi para outra cidade. É interessante que anos depois da sua morte, um dos seus biógrafos, ele volta à cidade de Selkirk, e ele procura pessoas já idosas que conheceram pessoalmente o John Welsh, e ele encontrou um homem chamado Elward, e perguntou, você conheceu o John Welsh? Ele disse, conheci, eu morava perto dele, eu o observei durante 2 anos que ele passou aqui, e como ele era? E o Elward, esse senhor já idoso, ele respondeu, ele era alguém muito parecido com o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, mesmo quando nós não vemos frutos, Deus está fazendo alguma coisa. John Welsh, ele orava cerca de 7 horas por dia, iniciando logo no meio da madrugada. Suas pregações eram como fogo que queimava os corações, levando o povo ao arrependimento. Aos 20 anos, tornou-se pastor na igreja na cidade de Ayr, um local desafiador. O povo, coração endurecido, não queriam ouvir de Deus. Ele chama seus presbíteros e diz, a missão principal de vocês como presbíteros, a partir de agora, é orar comigo, para que eu pregue com fidelidade a palavra de Deus. Eles impunham as mãos sobre ele, antes de cada pregação, ele orava e chorava, ele orava e chorava, e pregava a palavra de Deus. Casou-se com Elizabeth Knox, a filha do grande John Knox, reformador na Escócia. Seus sermões passaram a incomodar a corte real, e logo depois o próprio rei James VI da Escócia ordenou a sua prisão em 1605. John Welsh foi levado de prisão a prisão, locais terríveis, com pouca comida, pouca água, pouco agasalho durante o frio. Ele quase morreu. Finalmente, seus amigos pressionaram o rei, e o rei o baniu para a França. Não quero mais em meu país. Ele chegou na França ao quebrado, enfermo. Ali foi colocado em uma casa, e ele disse, eu quero é pregar a palavra de Deus. Em 3 meses e meio, ele aprendeu francês e começou a pregar a palavra de Deus pelo interior. E logo depois do seu ministério na França, pregando a palavra de Deus, ele começa a incomodar a corte francesa e o próprio rei Luís XIII. Parece que um dos dons do John Welsh era incomodar os reis, não é verdade?
O Luís XIII disse: eu quero saber o que esse escocês está fazendo sem minha permissão em meu país. Enviou um emissário para intimá-lo: traga-o urgentemente à minha presença. O emissário chega embaixo de uma árvore. John Welsh estava pregando no início do sermão, sermões que duravam mais de 2 horas. O emissário ficou tão encantado com o que ouvia, puxou uma cadeira, ouviu todo o sermão, somente depois disse: o rei te chama. Ele, ali na presença do rei, foi questionado pelo rei da França: você não sabe que é proibido pregar em solo francês sem autoridade real? Ele respondeu: eu sei, meu rei, mas se o Senhor soubesse o que eu prego, o Senhor chamaria toda a França para me ouvir. Ele era ousado e disse: eu gasto pelo menos 1 a 2 horas de madrugada, a cada madrugada, orando pelo Senhor e pelo seu país. O rei da França, tocado por Deus, ele disse: eu creio que você será o meu pastor. Deu a ele permissão: pregue em qualquer lugar. Mas o sonho de John Welsh era voltar para a Escócia, seu país natal. Então a sua esposa, Elizabeth Knox, conseguiu uma audiência com o rei James VI, pedindo que lhe fosse dada a permissão de retorno. O rei respondeu que daria se ele prometesse não pregar a palavra de Deus em lugares proibidos. E a Elizabeth Knox, ela respondeu, e eu leio: prefiro que ele seja decapitado do que se submeter a não pregar o evangelho. Era filha de John Knox. Conseguiu, porém, permissão para que ele fosse para a Inglaterra, e ali chegou, pregou poucas vezes e morreu 2 horas depois de pregar o seu último sermão, no dia 2 de abril de 1622, aos 52 anos. A sua esposa Elizabeth Knox dizia que constantemente seu marido saía da cama na madrugada para orar. Vez por outra, ela, preocupada com o frio, ia levar uma capa para ele, e ao chegar ali, o encontrava sempre de joelhos e em lágrimas, orando com as mesmas palavras que orava o seu pai John Knox. E ele dizia: dá-me a Escócia ou morro, dá-me a Escócia ou morro. Ele havia sido tomado por um sentido de urgência de fazer a vontade de Deus.